Olá pessoal, salve, salve! Bem-vindos a todos, professor Ricardo Kleber aqui com vocês para essa aula excepcionalmente gravada, iniciando aí a segunda unidade da nossa disciplina de rede sem fio, né? Finalizamos semana passada aí a primeira unidade, fechando com 802.11 e hoje a gente vai dar sequência como planejado, o material está disponível aí para vocês desde a semana passada, com os dois padrões, I3E 802.15 e o I3E 802.16. Para o 802.15 nós vamos falar das WPANs, ou seja, as redes sem fio pessoais, Personal Area Networks, e 802.16 as redes metropolitanas, as WMANs, agora sem fio, sendo o principal representante do 802.15 o Bluetooth. Tecnologias complementares como o AWB e o Zigbee estão no material complementar para vocês. E na 802.16 o principal representante, o WiMAX, tecnologia WiMAX, redes de longa distância metropolitanas sem fio. Beleza? Reforçando qualquer dúvida, complementando aí, nós temos nosso ambiente de interação assíncrono, mas sempre disponível para que a gente possa trocar informações, os fóruns do nosso ambiente EAD, excepcionalmente aí de forma rápida, uma dúvida rápida aí, a gente tem nosso grupo WhatsApp, beleza? Então, seguindo aí, iniciando com o nosso primeiro assunto, vou jogar aí na tela para vocês. Ok, nosso primeiro assunto dessa segunda unidade, o padrão I3E 802.15, né? As WPANs. A gente viu aí, para contextualizar, que nós tínhamos inicialmente o conceito de redes sem fio locais, metropolitanas e geograficamente distribuídas, né, as mundiais, mas que com a demanda e o surgimento de dispositivos, os wearables vestíveis ou os dispositivos de IoT, internet das coisas, que estão ali muito próximos ao usuário das redes, surgiu também a necessidade de não se utilizar o 802.11, o padrão das WLANs, né? Mas se estabelecer aí outros parâmetros ou outros padrões para a utilização de redes muito próximas. Então nós teríamos aí, como vê no gráfico, a gente tem aí na apresentação, aqui está o WLAN, que a gente viu, 802.11 na semana passada, e num contexto um pouco mais curto, mais próximo, o P aqui vem de personal, nós temos os Wireless PAN, né? Personal Area Networks, padrão I3E 802.15 e numa esfera metropolitana, em redes maiores, mais distantes, para conectividade mais distantes, as WMANs que veremos em seguida, o 802.16. Tranquilo? Então, seguindo aí, primeira coisa, o que são as redes WPANs, com essa tendência de miniaturização dos componentes e o barateamento de componentes de rede sem fio e a inserção desses componentes nos mais diversos tipos de dispositivos, alguns equipamentos que antigamente nem se pensava que pudesse ter um dia conectividade via rede sem fio, criou-se aí esse novo paradigma ou esse novo modelo de internet das coisas e dispositivos que estão mais próximos aos seus usuários. Daí surgiu essa ideia dos dispositivos integrarem uma rede pessoal às WPANs. Na realidade, as PANs, se eles fossem ligados via fio. E o W aí vem então do wireless. E aí, mais de forma complementar, esses equipamentos passaram também a ter uma capacidade relativamente significativa de armazenamento e processamento de dados. E então, a comunicação das pessoas, usuários com esses equipamentos e entre eles também, veja, a interação entre dispositivos a curta distância, né, com um raio de proximidade muito curto, deu a origem aí ao padrão que veio ser o PAN e sem fio WPAN, o I3E 802.15. E isso é definido como rede de área pessoal sem fio. Esse paradigma ou esse modelo de rede com distâncias muito próximas. Quando que isso começou? Em 2002, as WPANs foram definidas aí pelo I3E 802.15, definida como um conjunto de dispositivos
de uma pessoa dispostas ao redor desta como uma bolha que poderia se mover e se conectar entre si. Havia meio que uma vislumbração do que nós temos hoje e que num futuro muito próximo, que já chegou, né? Nós teríamos aí um surgimento de uma coisa que nem se chamava ainda com esse nome de IoT, a Internet das Coisas, mas previa-se que o usuário teria diversos equipamentos e precisaria interagir com eles, não necessariamente usando redes WLANs ou redes maiores, mas com redes de maior proximidade. O controle permaneceria também com esse indivíduo, então veja, se numa residência ou num prédio que tenha o 802.11, você não precisa que seus equipamentos estejam à mostra, vistos numa rede WLAN, e, consequentemente, né, acessíveis para outras pessoas, mas você teria, então, a possibilidade com as WPANs de interagir com seus dispositivos em sua rede WPAN. Essa era a principal finalidade desse novo conjunto, esse novo padrão 802.15, uma rede sem fio de curto alcance. Então, em 94, quando surgiu a ideia de se ampliar a comunicação entre dispositivos, principalmente eletrodomésticos, até então, o que se tinha aí de mais interessante, de mais atrativo do ponto de vista tecnológico, era a radiofrequência, o infravermelho, para ligar e desligar televisões, para você acionar pequenos equipamentos aí, uma rede de sensores, né, para um portão elétrico, acionar uma própria tomada de energia. Mas aí, além de acionamento, de envio de sinais para abrir e fechar portões automáticos, a ideia era que se pudesse, de fato, por exemplo, se enviar, se transmitir alguma quantidade de dados significativa para os componentes, por exemplo, entre equipamentos móveis, até então os tablets, né? E depois os smartphones, para transferir dados entre si, mas também, por exemplo, você se comunicar com dispositivos para enviar sinais sonoros, como se popularizou aí, você transmitir para caixas de som o que seria escutado no seu fone de ouvido próximo, você transmite então sem fio. Essa cultura ou essa materialização desse desejo, a gente viu se consolidar com sucesso e até hoje no principal representante do 802.15, o Bluetooth. Então, da família 802.15, o 802.15.1 é o Bluetooth, com taxa de transmissão, não precisaria mais do que isso, de até 1 megabit por segundo. A média aí, ou o que se tem na realidade por padrão, não ultrapassa muito os 700K, com a distância média de 10 metros. Faixa de frequência utilizada, a mesma ou muito próxima à segunda faixa ISM, também usada por boa parte dos 802.11 e as WLANs, a faixa de 2.4, só com a microfaixa com 79 canais de 2,402 até 2,480 GHz. Veja aqui embaixo, seria então 79 frequências ou subfaixas de 1 MHz, esse era o padrão. O padrão que se consolidou. Na realidade, diversas famílias surgiram dentro do padrão Bluetooth e foram subclassificadas em classes. A classe 1, que seria aí com alcance de até 100 metros, que não se consolidou de fato. Não se viu muita justificativa você usar um Bluetooth com alcance de 100 metros com a taxa reduzida, se você já tinha das WLANs, os 802.11 para isso. Também a classe 3, com alcance de 1 metro, foi pouco implementado de fato. A gente puder dizer que o que veio a se tornar, o que se pensava para a classe 3, curtíssima distância, seria equivalente aos padrões que hoje se popularizam como NFC, né, para pagamentos e coisa desse tipo. Então, veja aí, guarda bem. 802.15.1 Bluetooth e a classe que nós conhecemos, a que se popularizou, foi a classe 2, com alcance de até 10 metros. Beleza? Existe um identificadorzinho para cada dispositivo Bluetooth que tem 48 bits para
e cada um tem a sua identificação, semelhante ao MAC address das redes WLANs, também para identificar de forma única os chips de comunicação de cada dispositivo Bluetooth para se conectar entre si. Então, o padrão é considerado como uma tecnologia sem fio pioneira. Diversas empresas de renome iniciaram tanto os testes como a implementação e até hoje mantém o projeto, porque é extremamente rentável e interessante oferecer para o usuário doméstico dispositivos que se comunicam por Bluetooth, né? De fato, a comunicação de redes para tráfego de dados um pouco mais elevados continua se utilizando o 802.11, mas para diversas operações que não exigem muito volume de tráfego, então se consolidou o Bluetooth. Não é uma tecnologia apropriada para uma rede local, né? Voltando aqui, não vingou essa coisa dele concorrer com o Wi-Fi aqui. Foi especificado primordialmente para redes pessoais. Ok. Caracterizado o Bluetooth, inclusive tem várias informações complementares lá no nosso material assíncrono no ambiente EAD, né? É importante que todo mundo leia. Vamos falar de pequenas redes que passaram a ser feitas ou proporcionou-se se interligar para se criar redes Bluetooth. Talvez seja uma novidade para boa parte de vocês, já que isso não é frequente. Geralmente a gente usa Bluetooth para um ad hoc, né? Ponto a ponto. Mas o fato é que você pode criar redes aí de até 8 dispositivos interligados. O nome dessas redes, guarda bem aí, a Piconet. Piconet é uma rede Bluetooth que pode ter até 8 dispositivos interligados. Um desses dispositivos é o master. Ele é quem gerencia essa Piconet e os demais são chamados de slave, né? Traduzindo aí ao pé da letra, você teria o mestre escravo, os escravos seriam, os equipamentos estariam subordinados ao master na rede Piconet. Então a gente tem esse padrão aqui, ó. Deixa eu ampliar aí para vocês. Esse padrão aqui, ad hoc, que a gente conhece bem aí, né? Quem usa Bluetooth, você tem um full aqui, isso. Você tem aí uma comunicação de um equipamento com outro, e aqui tem uma Piconet com um master e 3 slaves, ó. Seria uma Piconet padrão. Beleza? Então, antes de falar desse terceiro ponto, a gente vai então dizer, se eu quiser ter uma rede com mais de 8 dispositivos Bluetooth, eu posso? Sim, mas nesse caso não é mais uma Piconet. A limitação de uma Piconet são 8 dispositivos. Mas você pode interligar masters ou até usar slaves como masters para interconexão entre outras redes. E assim você tem várias Piconets, de 2 ou mais Piconets interligadas. E o nome desse tipo de rede é Scatternet, tá? Ou Skaternet. O Skaternet aí seria um conjunto de Piconets. Guardou bem? Piconet, uma rede Bluetooth com até 8 dispositivos. Scatternet, uma rede formada por pelo menos 2 Piconets, e aí o céu é o limite. Isso aí, inclusive, é muito utilizado por um formato que tem se popularizado também no 802.11 com as redes mesh, as wireless mesh, onde você tem vários equipamentos ligados entre si, sem necessariamente compartilharem um AP, e eles ficam interligando pequenas redes WLANs. No nosso caso aqui, a interconexão de redes Piconet é uma Skaternet ou Scatternet, como queiram. Joinha, principais aplicações, claro, como rede PAN, é muito utilizado como headset e transmissão de áudio, né? Hoje quase todos os equipamentos mais novos trazem por padrão pelo barateamento e praticidade que você possa transferir do seu equipamento, seja um celular, seja um tablet, seja um computador, transferir via Bluetooth o som para ser tocado numa caixa de som, num fone de ouvido, enfim. Troca de arquivos não é tão utilizado, mas às vezes até emergencialmente você está em um determinado local, quer fazer uma transmissão de algum arquivo e está sem rede, sem fio no momento, faz ali um ad hoc, uma redezinha pequena. Bluetooth, claro, com uma velocidade significativamente menor do que a WLAN, mas consegue a sincronização de dispositivos sem cabos ou bases. Por exemplo, para
envio de dados para impressoras, envio de dados para dispositivos de armazenamento. Nesse caso, dependendo da distância, pode ser que a WLAN seja mais interessante. Beleza? Vamos falar um pouquinho da conexão, como é que funciona a conexão Bluetooth. Existem 3 processos bem distintos para o estabelecimento de conexão entre 2 dispositivos: o inquiry, o page e o scan. Então, o inquiry é quando você tem um dispositivo que quer descobrir os dispositivos Bluetooth que estão no seu alcance. Quase todo mundo já passou por isso aqui, né? Você chega ali de repente, você quer mandar o som do seu equipamento para uma caixinha de som que seja, você manda procurar. Ou você quer enviar um dado por Bluetooth para alguém liga e você vai procurar. Esse procedimento de procurar é o inquiry, né? Transmite continuamente mensagem de inquiry em diferentes saltos de frequência. E aí o dispositivo que deseja estabelecer uma comunicação envia pacotes de pesquisa, inquiry packets, né? E todos os dispositivos habilitados a responder retornarão um pacote FHS, indicando que estão aptos a fazer o processo de sincronização para transferência de dados. O pacote FHS contém todas as informações necessárias para o estabelecimento de um canal físico, e aí você ativa ou não ativa. Na realidade, acho que vocês também já estão familiarizados com esse termo, né? No Bluetooth você faz o pareamento. Então, quando você manda um inquiry, recebe um FHS e clica para fazer a conexão, você faz um pareamento. Já o outro processo, chamado paging, após selecionar um dispositivo para se comunicar, é necessário questionar se este suporta ou não o serviço desejado. Então, essa troca de informações para verificar se o serviço desejado é suportado é o paging. Mas como seria uma situação em que ele não suportaria o que se pretende? É fácil da gente observar, né? Por exemplo, você tem lá uma impressora Bluetooth. E aí você vai e manda para ela um inquiry. Quando encontra ela, você manda um page tentando, por exemplo, tocar o som do seu YouTube do smartphone na sua impressora. O paging vai informar que ela não tem essa funcionalidade. Tranquilo? Então, o paging é essa conversa, é um diálogo entre 2 dispositivos para saber se um suporta ou não o serviço desejado pelo outro. Dispositivo habilitado a receber responderá com as informações necessárias sobre a utilização do serviço. Essa informação dos serviços suportados são enviados 2 mensagens a cada 1,25 milissegundos. Então temos aí uma relativa poluição espectral quando tem muito dispositivo Bluetooth ligado. Não é tão relevante, por quê? Porque são mensagens muito curtas, embora use a mesma frequência da WLAN, são pacotes muito curtos e com poucos dados. O Bluetooth, a taxa de transmissão é baixa, ele não polui tanto o espectro pela quantidade de dados que ele não transmite de fato. Quando o processo de page está completo, um enlace físico entre os 2 dispositivos Bluetooth é estabelecido. Físico via A, naturalmente, né? E por fim, o processo de scan. Para economizar energia, os dispositivos que estiverem ociosos podem dormir. A gente viu isso também lá na WLAN. A gente viu que os nossos equipamentos, quando eles não recebem o CSMA, no CSMA-CA, né? Quando eles não recebem um beacon frame indicando que ele pode transmitir, ele entra no estado de sleeping. Então, recordando aí, tudo isso foi feito principalmente para a economia de energia, lembrando que equipamentos móveis que usam redes sem fio, seja Bluetooth, seja WLAN, tem problemas crônicos ainda com relação à energia, baterias com limitações aí relativamente pequenas, né? Ou grandes limitações com durabilidade relativamente pequena. Então, esses dispositivos acordam periodicamente para verificar se existe algum outro dispositivo tentando estabelecer uma conexão. Como é que a gente percebe que está havendo um scan? Quando você, de repente, veja se aconteceu isso com você. Você vai mandar alguma informação e diz, eu quero verificar se a minha caixa de som está aqui para eu mandar um som para ela. E aí você espera por alguns segundos e não consegue ver o sinal da sua caixa de som. Pois bem, mas está ligado, o que eu faço? Pois, ele está nesse intervalo de 10 milissegundos aí do scan, né? Ele entra no modo sleeping e aí você pode ter que aguardar um pouco mais. Tem gente que vai lá e desliga e liga a caixa novamente para ela voltar a mandar as informações de resposta aos inquiries.
Beleza, então, recapitulando aí, Inquiry, Page e Scan, três principais processos de estabelecimento de comunicação, pareamento Bluetooth. Joinha. Informações complementares sobre Bluetooth, material assíncrono. Mais protocolos 802.15, além do Bluetooth, Zigbee, UWB, lá no material assíncrono, ok? Dê uma olhada, o Bluetooth é o principal, mas é interessante que vocês percebam o funcionamento e que também saibam que existem outros protocolos para WPAN, para curta distância, até para que se precisarem implementar na prática aí em algum procedimento no futuro, vocês se apropriem da norma e façam esses equipamentos funcionarem aí utilizando o que se tem disponível de padrão. Beleza? Então, finalizando 802.15, a gente passa então rapidamente aqui para dar um salto, né? Sai do WPAN, pula o WLAN e vamos falar das redes metropolitanas sem fio, as WMANs padrão 802.16. Pois bem, as WMANs aí, ó, saltou a WLAN, o principal representante dela, o WiMAX, e nós temos aí meio que uma interseção com o 802.20, que nós não veremos nesse curso. Existem dois padrões para redes mais longas ou com alcance maior, 802.20 e 802.22. Para o nosso estudo, concentra bem, a gente tem 802.11, WLAN, 802.15, WPAN, e 802.16 as WMANs. A gente no finalzinho, quarto bloco, vai ver aí as tecnologias de transmissão de redes utilizando sinais de celular. Aí a gente vai ver a família ou a evolução dos telefones celulares do ponto de vista não físico, né? Mas do ponto de vista de tecnologia e padrões, passando pelo 2G, o 3G, o 4 e chegando aí no 5G, para finalizar a nossa disciplina no próximo bloco. Agora a gente fala rapidamente aqui sobre WMAN 802.16, reforçando material complementar com muitos detalhes bacanas que valem a pena, não só para estudar para a prova, mas para compreender também esse padrão lá no nosso ambiente EAD da disciplina. Beleza? Então, o I3E 802.16, 2002 aí começou a se consolidar como a rede metropolitana sem fio. Uma estratégia aí para uma alternativa para problemas derivados, por exemplo, de locais onde não se podia cabear, seja por pá trançado, seja por fibra ótica, uma cidade ou ambientes maiores, que é um ambiente doméstico ou um ambiente corporativo com uma extensão maior. E aí as WMANs surgiram como uma alternativa para essas situações. Existem muitos provedores de rede sem fio e até provedores de padrões, provedores de acesso híbrido, seja coaxial ou fibra ótica, que em alguns enlaces, por questões geográficas, fazem uso do WiMAX. Você não tem, por exemplo, como lançar uma fibra por questões de distância, por o relevo, quer que seja, e você tem que usar o WiMAX. Existem também provedores que utilizam todo o seu cabeamento metropolitano baseado em rede sem fio, o WiMAX 802.16, que tem, teoricamente, um alcance aí de 50 quilômetros. Então, muito interessante aí para quem quer ter uma rede com abrangência maior. Geralmente, provedores, mas grandes instituições ou até serviços que precisa se comunicar com vários agentes numa área relativamente distante, pode fazer uso do WiMAX para isso. Os canais WiMAX têm 20 MHz de faixa de frequência. Peraí, quer dizer que não é no ISM, não? É sim, calma. 20 MHz é a faixa de frequência de cada canal. Né? Quantos canais são? Ó? Então aí varia dependendo do tipo de WiMAX que você vai utilizar. Se você usa o modo simples, ou seja, um modo que é chamado estático, você tem a visada direta entre as antenas e nem o transmissor nem o receptor se movem, você tem então
256 canais ou portadores diferentes para utilizar. Mas foi criada de forma alternativa para proporcionar a mobilidade de terminais WiMAX, por exemplo, você usar pessoas e carros, veículos ligados com sinais WiMAX numa área metropolitana. Então, para essas situações, se utilizou não o OFDM, mas a modulação OFDMA, que permitiu aí 4.096 portadoras, ok? Então, vê bem, estático, com visada direta, 256 portadoras usando o OFDM, mobile, né, que nós vamos chamar de nomádico, que é quase a mesma coisa. Mas como o mobile ele ganhou aí várias interpretações diferentes para dispositivos móveis, no WiMAX convencionou-se chamar transmissões sem fio usando o 802.16 de acesso nomádico, que vem de nômade. Então, ele usa o OFDMA como técnica de modulação, chegando a 4.096 portadoras. E aí, aqui os nomes bonitos aí, como é que você faz a modulação OFDM, o QPSK, modulação por mudança de fase, e o QAM, que é a novidade comparada a tudo que a gente viu nessa disciplina. Lá a modulação na amplitude, na frequência e na fase, não foi isso? Então, aqui a gente tem um novo tipo de modulação. Veja que tudo é uma questão de física, né? Como você altera, manipula a onda para transmitir sinais. E o QAM seria a modulação por quadratura de amplitude, permitindo assim a transmissão de mais sinais por unidade de tempo. Componentes principais de uma rede WiMAX. Você tem estações rádio base, chamadas ERBs aí, geralmente representadas por uma antena WiMAX. Você tem lá em cima a estação de rádio base. Elas são chamadas de BS. Base Station, né? Estação base. Os clientes, ou seja, os terminais WiMAX, na representação gráfica ou na esquemática de uma rede WiMAX, são chamadas de SS, uma convenção, não se fala um host WiMAX, um usuário WiMAX, se fala um assinante, tá? Fazendo aí uma referência a que o usuário tem que estar assinado, tem que assinar ou assinalar quem é ele para trocar informações com a estação rádio base. Então você tem a BS, estação rádio base, e os agentes ou os usuários como SS, estações assinantes. As estações assinantes móveis, veja, aqueles que sejam pessoas ou veículos que usam o WiMAX nomádico, são chamados de MS ou estações móveis. Isso é questão de uma convenção ou como é a nomenclatura dos componentes de uma rede WiMAX. E aí a intenção, quando você tem um WiMAX pleno, é que você tem um ABS, aí você tem aqui os nomádicos mais próximos, uma cobertura para redes indoor aqui, né, para redes mais curtas, usando um padrão mais baixo, ou seja, você tem menos portadoras, mas você tem um raio de abrangência menor, consequentemente você tem uma qualidade de sinal maior, e os mais distantes que você pode ter tanto os nomádicos como você pode ter também usuários residenciais ou corporativos que fazem o acesso via WiMAX até os seus estabelecimentos, suas casas, seus prédios, e internamente aí o usuário decide. Não é muito padrão. Até equipamentos disponíveis você não encontra com facilidade para usar redes WiMAX indoor. O padrão, geralmente, por isso que ela não é um concorrente, mas um complemento do Wi-Fi, é que em redes metropolitanas WiMAX você tem a interconectividade em ambiente externo feito com 802.16, mas internamente você tenha Wi-Fi normalmente, e elas não vão concorrer entre si nessa situação. Então tá aí o SS, estação assinante, buscando a BSS, que é a Base Station. Reforçando o que a gente começou a falar sobre a questão do nomádico ou fixo. Isso foi levado tão a sério, ou ganhou particularidades tão significativas que foram divididos em dois padrões. O 802.16D
e 802.16E, tá? Então guarda aí, ó. 802.16D não comuta entre as estações rádio base, ou seja, são aquelas comunicações que a gente viu lá no início, que tem menos portadoras, com visada direta, e se o usuário eventualmente sair da cobertura de uma estação rádio base para outra, ele tem que desconectar para conectar na outra. Não tem ali que nós convencionamos falar, e vamos até repetir aí no próximo bloco nas redes de telefonia celular, o roaming, né? O roaming, você sai de uma estação rádio base para outra. É a mesma situação aqui. Quem já passou por essa situação ou lembra aí de ter utilizado nas redes de celulares essa questão de você sair de um local para outro e ser atendido por outra estação rádio base. No iMax, esse roaming não é possível com o 802.D. Ele não faz isso. Aqui esse roaming é chamado de handoff. Handoff é o nome no iMax para essa situação em que você sai da área de cobertura de uma estação rádio base e passa para outra. Na padrão D, isso não é possível de forma automática, porque ele usa a modulação OFDM, que não prevê essa questão da negociação e troca de forma transparente para o usuário. Quem vai usar isso? O nomádico. 802.16E. 802.16E, 4.096 portadoras, como vimos aí no início na nossa conversa sobre esse padrão. Conectividade de até 100 km por hora, uso OFDMA. E aí as faixas de operação do iMax. Bom, por padrão ele vai usar a faixa de 2.4, que é a faixa pública que a gente viu dentro do ISM, mas também é possível usar 802.16 em faixas não ISM, mas naturalmente você não vai usar isso de forma pública. Quer dizer que, em função dessa possibilidade de se adquirir e de se utilizar equipamentos que não operem dentro das faixas ISM, os eventualmente provedores, usuários que queiram utilizar esses padrões terão que contratar e pagar uma licença especial Anatel para usar a frequência fora do espectro ISM liberado aí para uso público. Então, embora exista a 2.4, também se populariza a 3.5. Lembrando aí da última aula, não está o 3.5 dentro das faixas ISM públicas, então seria as bandas licenciadas e não licenciadas. Licenciadas e não licenciadas. Licenciadas 2.5 e 3.5, então você precisa de autorização especial da agência reguladora para utilizar. Novo provedor iMax chega no Brasil, ele vai, compra uma banda da Anatel, só quem usa aquela banda é ele paga especificamente para isso. Enquanto as bandas não licenciadas, você pode utilizar as faixas ISM de 2.4, lembra lá? E a 5, na realidade chega a 5.8, que ainda está dentro do espectro ISM, que já era usada pelo 802.A, B ou G? B, o B é o 2.4, o G usa 2.4, 802.11A, como a gente viu na semana passada, é a faixa, é o padrão 802.11 que usa a faixa de frequência de 5 GHz. No caso, então, 802.16, não licenciado, também pode trabalhar em 2.4 e ou 5.8. Beleza? Tem então aí duas camadas, a exemplo do que nós falamos lá, das subcamadas do 802.11, a camada física e a camada MAC. Né? E essa camada MAC aqui, de acesso ao meio, ela tem 3 subcamadas. Subcamada de convergência de serviços, subcamada de parte comum e a subcamada de privacidade. Então, existem camadas complementares aí para que se troque informações de associação e sinalização com um pouco mais de controle. Isso foi previsto e implementado já porque, muito provavelmente, as WMANs são operadas comercialmente por provedores de rede sem fio que, se não tivessem essas características implementadas no próprio protocolo, teriam que se virar para criar alternativas complementares em níveis mais altos ou em equipamentos com funções específicas para, por exemplo, garantir que o assinante é ele mesmo. Nós veremos lá
nas redes celulares, que isso também existe e precisa existir. Veja a quantidade de usuários de rede celular e de operadoras diferentes, diversas, e a gente vai ver lá que existe a necessidade de ver se aquele equipamento pertence a uma pessoa que pagou pelo plano. Então, tudo isso exige tem a necessidade que se tenha a disponibilidade na própria camada de interação ou de integração com o meio físico e o equipamento passivo de fazer esse tipo de controle. No iMax, essas 3 subcamadas são chamadas subcamada de convergência de serviços, subcamada de parte comum e subcamada de privacidade, todas elas dentro dessa camada MAC, a camada física e a camada MAC. Beleza? Então existe aí uma tendência de padronização e convergência do 802.11, 802.16 como padrão para WMANs, inclusive a integração, isso tem sido feito de forma gradual, mas relativamente acelerada, a integração com a troca de dados de operadores de telefonia celular. Deram uma olhadinha com mais calma e a gente no finalzinho da nossa disciplina vai fazer novamente essa referência. Alguns padrões considerados mais modernos de transferência de dados em redes celulares usam por baixo, em parte de sua infraestrutura, o 802.16, como é o caso da tecnologia, o padrão LTE. Isso faz com que se barateie, inclusive, o custo, que é muito alto, da comunicação de equipamentos usando a tecnologia celular. A comunicação usando o iMax é bem mais barata e tem bem mais flexibilidade. Só que a gente faz para finalizar, encerrar e encaminhar vocês que desejam se apropriar mais do 802.16 existe muito espaço ainda para a consolidação e ampliação do uso do iMax, principalmente pela utilização dela como apoio, como suporte e complemento das redes de telefonia celular, principalmente para a transferência de dados. A gente vai ver na próxima semana que houve aí um grande problema, um grande dilema das redes de telefonia celular, porque elas foram criadas pensando que o forte ia ser a transferência de voz. Mas o fato é que, de repente, começou-se a incorporar a necessidade da utilização do celular para transportar dados, e é caro transportar dados em cima de canais de voz, caro do ponto de vista técnico comparado com outras tecnologias. O fato é que hoje é comum a gente observar, é notório a gente observar que as redes de telefonia celular, na realidade, trafegam hoje muito mais dados do que voz. Por isso, provavelmente, se tivesse tido a oportunidade de se criar essa rede de telefonia celular do zero hoje, você esqueceria esse formato celular que a gente vê na próxima semana, passaria para um modelo mais simples de voz sobre dados, ao invés de dados sobre canais de voz. Esse é um assunto para a próxima semana. Beleza, pessoal? Então, relembrando aí, nós temos na próxima terça-feira a nossa prova do terceiro bloco. Se apropriem aí do material desse terceiro bloco, 802.15, 802.16, tem material complementar no ambiente EAD. E em seguida, logo depois da nossa avaliação, a gente já entra no último bloco, segunda parte da segunda unidade, quando a gente vai falar de sistemas de telefonia celular, complementando com os modelos ou quais são as gerações de transferência de dados usando a telefonia celular. Tranquilo, senhoras e senhores? Aguardo vocês nos fóruns, no nosso grupo WhatsApp. Estamos aí pertinho, não sei se vocês vão assistir antes ou depois. Estou gravando essa aula um pouco antes. Feliz Natal para todos e a gente se encontra. Valeu, pessoal!